os assédios mesmo, assim, em ser especulações e mentiras, fake news gerada com família, com o nome dele. Essa foi uma grande problemática, assim. Seu tio virou prefeito, correto? Correto. Você, como familiar, e já uma pessoa que já atuava na política, o que é que mudou na sua vida depois que ele virou prefeito? Mudou alguma coisa? Não mudou? Como é que ficou a dinâmica da família? Você pode citar uma coisa positiva, uma coisa negativa, Pronto, assim? posso. Curiosidade pessoal, que eu acho que eu também tenho. Posso, Porque posso. uma observação pro nosso público, a gente brinca e tudo mais, só que eu acredito que a dinâmica da vida da pessoa muda Com a partir certeza. dali, entendeu? E eu quero ter essa curiosidade. Manda pra mim. Tá. É, Tio Wesley, ele era fora da curva, né? Quem me conheceu sabia disso. Então, assim, nós sempre trabalhamos no setor privado, todo mundo, né? Assim, eu digo a família como um todo. E dávamos um suporte para eles nos bastidores do que ele precisava, em campanha política, nessa questão. Acredito, assim, que o que mais de incômodo foram os assédios mesmo, assim, em ser especulações e mentiras, fake news gerada com família, com o nome dele. Essa foi uma grande problemática, assim. Teve algum assim que você, assim, realmente parou e falou assim, pô, Teve, teve. esse aqui me doeu, sabe? Teve algumas, Assim, o que você não puder falar, você pode falar, Bruno, isso aqui é certo? pessoal, que a gente Não, passa, tranquilo. Mas perfeito? teve uma que me tocou muito, que foi quando os professores fizeram uma greve, o SIMP, e foram para a porta da casa dele fazer greve. Eu acho que se faz greve em porta de prefeitura, não Uhum. na porta de um prefeito. E colocaram um trio. E ele morava num condomínio, né, de casas assim fechado, e imagine os moradores. E aí, eu não sei por que isso nunca aconteceu em outros mandatos de outros prefeitos, mas o dele foi na porta da casa dele, assim, e era Foi do realmente. Simp? A gente sabe por quê. Porque não aconteceu, a gente sabe. E eu até me lembro disso, foi no período, foi por causa daquele corte da verba rural, não É, foi deslocamento. A gente até e, explicou no programa por que tinha que ser Sim, sim. cortado, já então, explicou aqui no programa. eu até fui mal interpretada na época por alguns professores, porque eu expliquei a razão, porque era pandemia e eles não estavam se deslocando, né, para a zona Uhum. rural, então houve aquele corte. E os professores não entenderam nesse momento que esse corte estava sendo necessário, até porque nós estávamos vencendo uma pandemia. Ele estava tirando dinheiro para aplicar no centro de Covid naquela época, junto com Ramona, secretária de saúde, na época, e foi um trabalho muito árduo, né? E ele não tinha dinheiro. As pessoas estavam necessitando de UTI, enfim. E precisava tirar cortes. E se as pessoas não estavam tendo essa locomoção até a zona rural, por que não cortar? E os professores não entenderam. Uhum. E aí foi quando houve essa mobilização na porta da casa dele, assim, de várias que eu me lembro, assim, mas essa foi uma das que marcou muito, assim. E só para explicar para o público o seguinte, a gente até já fez um editorial sobre isso, mas vou só reiterar aqui rapidamente que durante a pandemia os professores municipais estavam recebendo salário em casa, eles não Sim, tinham receber. O que foi cortado foi a verba de deslocamento para a zona Sim. rural, porque eles correto. não estavam deslocando, eles estavam em Uhum. casa. E começaram a alegar que estavam sem receber salário. Exato. O que foi uma grande mentira proporcionada pelo Simp. Sendo bem direto. É, Você não vai falar se não quiser, mas eu posso. Eu sou muito direto, porque eu não só vivenciei, só que acompanhei. Eu acompanhei isso de perto na época. E na época eu nem tinha entrado no MDB, na época, era do DEM. Ainda assim, um partido que querendo ou não, ainda era rival ali, mas eu achei um absurdo o que fizeram também. Porque além de muito desproporcional, era muito antiético isso. Informar a população que estava recebendo salário, assim, que estavam recebendo salário sim. Muito, uma mentira foi, feia e antiético. foi. Porque assim, aqui, se não pagar salário de salário público, a gente bate mesmo. Mas esses caras estavam pagando direitinho. Tava, Então a gente também tem que. E um tava. corte lógico, como o Jamile Foi colocou óbvio. aqui, num momento de pandemia em que a gente tinha uma necessidade de fazer uma alocação de Urgente. recursos com urgência. A própria educação Correto, necessitava da implementação do ensino remoto ali num correto. segundo momento, então tinha que ser feito um realocamento de recursos. E como é que você, como um funcionário que está recebendo em dia, você não está se deslocando ao seu local de trabalho e você quer exigir esse benefício, está querendo ganhar em cima do recurso público. Assim, e depois desse episódio, me parece assim que as pessoas acharam, já sei onde o prefeito mora, vamos acampar. Teve um outro episódio de uma instituição aqui de autistas, em que colocaram barracas na porta da casa deles, do condomínio, e ficaram dormindo lá dentro e 24 horas, sabe? E eu não consigo compreender aí, voltando para a sua pergunta, o incômodo de não entender que um prefeito, independente de ser prefeito, ele é um ser humano antes disso, e que tem uma família aí, né? Isso foi um grande
uma grande problemática, assim, Uhum. eu considero. E uma coisa boa que você falou? Acho que a coisa boa foi ele realizar o sonho dele. Ele era o sonho dele. Ele queria ser prefeito dessa cidade. Ele tinha um amor por essa cidade fora do normal. E Mili, com licença, você pode falar só um pouco mais alto no microfone? tá, posso. Por favor. O grande, eu acho que assim, foi ele ter realizado o sonho dele, né? O sonho dele de ser prefeito dessa cidade era algo muito pulsante, assim, né? Todo mundo que o conhecia, todo mundo que tinha contato com ele sabia do amor que ele tinha por essa cidade, assim, da eu costumo dizer assim que ele é uma amiga minha que fala isso, que ela deve estar até assistindo aí, que ele brincava de casinha com a cidade, assim, sabe? Que ele acordava de manhã cedo, ele ligava para secretário, ele, sabe, tinha essa preocupação de olhar, tem buraco aqui, vamos. Eu já presenciei isso inúmeras vezes. Então, assim, acho que a coisa positiva foi ter visto ele realizar o sonho dele e ter cumprido a missão dele mesmo. Perfeito. Bacana. Aproveitando o Tá gancho bom. aí, já que você está tocando nessa experiência pessoal, em como você vivenciava essa proximidade do trabalho dele, sem dúvida nenhuma, a Erzen foi uma pessoa que marcou a história de Conquista. É um personagem que vai ficar na história do município. Foi uma gestão que fica no imaginário da população. Há um saudosismo pela pessoa, até pela perda precoce do nosso município. E eu queria saber, na sua opinião, você tocou aí um pouquinho no ponto pessoal. E no ponto administrativo, a gente tem essa lembrança, essa memória do legado de Erzen. Para você, Jamile, qual foi o maior legado de Erzen que ele deixou para o município de Conquista? Ai, foram, assim, eu olho para a cidade e vejo muito ele, assim. Foi muito difícil por muito tempo andar pela cidade, porque eu vejo muito ele, assim, o cuidado. Mas a Olívia Flores foi um marco muito grande na gestão dele. É, a estação de transbordo, embora ele não tenha visto, mas ele comprou, assim, uma briga para aquilo acontecesse. Foi algo também, assim, muito grandioso, assim. A forma como ele lidava com as minorias era algo que me chamava muito a atenção e que eu admirava muito e que eu aprendi muito com isso, com ele, assim, a humanidade. Eu acho que foi o ser humano mais humano que eu conheci na minha vida. Bacana. E assim, voltando pro assunto ainda pessoal, porque quero saber da senhorita que é Normal. entrevistada. Tá. Quer tocar na A ferida. sua rotina mudou depois que virou prefeito? Não, Assim. assim, eu sempre trabalhei no setor privado, Uhum. tá? Então, assim, o que nós fazíamos era verdadeiramente por amor. Os filhos, os sobrinhos, os irmãos, era verdadeiramente por amor. Minha avó faleceu agora recentemente, mas minha avó fazia cola quando podia botar Big Hand. Você lembra disso? Que poderia botar Big Hand. Big Hand era aqueles cartazes imensos que você poderia colar na cidade inteira e aí fazer aquela poluição visual, mas que poderia. E minha avó que fazia aquela cola e nós íamos colar aqueles cartazes, sabe? Então, assim, isso nós fazíamos após o trabalho ou antes do trabalho. Os filhos dele sempre teve uma participação muito efetiva, mas não contribuindo diretamente na gestão, assim, como funcionários, mas com suporte dentro de casa, de uma maneira nos bastidores, sabe? Então, assim, a vida da gente mudou porque a gente começa a sonhar junto com ele. Hum. Sonhamos junto com ele, né? Então, assim, torcemos muito, brigamos muito para que tudo desse certo e aconteceu. Uhum.